pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Porque a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida pro seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce na morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você, é Cristo que nasce na morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Ao estar sentado no trono e ao poder seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso
Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ministrar mais uma palavra de Deus ao seu coração. Uma palavra dessa direcionada, diretamente do trono da graça de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você, porque a Bíblia ela nos apresenta várias situações, várias adversidades, porém, em todas elas, o povo sempre prevaleceu, porque sempre prevaleceu a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E hoje eu estou aqui com a incumbência de transmitir essas verdades ao teu coração mais uma vez, também ao meu coração, porque primeiramente a palavra ela vem e trabalha no meu coração. Deus dá o entendimento, o discernimento, e nós transmitimos com muito amor, com muito carinho ao coração da igreja, ao coração de um povo que precisa de receber as bênçãos do Senhor. Nós temos vivenciado dias difíceis, dias de dificuldades, porém sabemos que nós temos prevalecido em toda essa situação de adversidade que vem contra nós. O Senhor tem nos dado graça. Eu louvo a Deus porque Ele tem dado sabedoria aos pastores, aos ministros, aos líderes da igreja, e eles têm tido sabedoria para conduzir o rebanho num tempo tão adverso como esse que nós estamos vivenciando. Às vezes nós recebemos uma palavra e ela vem como uma bomba ao nosso encontro. Às vezes nós recebemos uma informação, uma notícia, e isso nos deixa muito abalado, muito triste. E às vezes nós perdemos até o chão. Mas nós sabemos que quando nós temos fé e nós cremos na promessa do Senhor, nós conseguimos triunfar em meio a isso. Houve um homem de Deus que recebeu uma palavra, ele recebeu uma carta, e essa carta ela vinha trazendo ameaças. E a Bíblia diz que esse homem, ele pegou essa carta, ele entrou no templo, ele orou, e essa carta era afrontava o Deus vivo, e Deus deu vitória ao seu povo. E eu gostaria de compartilhar uma passagem com você na Bíblia, muito conhecida, mas que retrata muito bem certas situações que nós vivenciamos no nosso dia. E eu tenho vivenciado isso no meu dia também, eu posso dizer assim, para mim, na prática, na realidade. Mas o Senhor tem me dado graça e tem me feito triunfar em meio a tudo isso. Mas antes eu gostaria de compartilhar um louvor, uma adoração contigo, que ela expressa muito bem essa mensagem que nós vamos estar meditando daqui a alguns momentos. Certo dia, de repente, Betânia já não é a mesma. Os Lázaro, amigo de Jesus, morrerão. Suas irmãs, Marta e Maria, não podiam crer no que acontecerá. Dias antes mandaram um recado pra Jesus, dizendo: está enfermo quem tu amas, venha trazer tua luz. Cadê Jesus? Um mensageiro disse, lhe contou a situação, mas agora Lázaro é morto, é um vazio doloroso em nossos corações. E você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia
ressuscita nessa hora. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Quando Jesus chegou, disse onde o sepultaram. Ele então chorou com elas e falou: pode despertar em mim o fim. Tire a pedra, ele o chamou, e Lázaro saiu do túmulo, dando glórias ao Senhor. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Nessa hora. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele é longânimo, Ele é compassivo em força, majestade, domínio e poder. E eu gostaria de meditar com você numa passagem muito conhecida que se encontra no livro de João, o capítulo 11 do livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. Onde nós deparamos com uma situação que às vezes nós não esperamos, né, mas somos acometidos por essas situações. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que nos dá força, nos dá coragem e nos encaminha, né, para obtermos o seu consolo, o seu conforto. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, ela narra a história de uma família que era muito amada por Jesus. Por diversas vezes que Jesus ele ia para Jerusalém, ele passava às vezes por essa aldeia em Betânia, né, uma aldeia que ela não tinha assim muita importância, né, por ser uma aldeia menor que uma vila, era um povoado, então era pequena, não tinha importância, né, para alguns, mas nessa aldeia, nessa vila morava uma família, e a Bíblia vai dizer que nessa aldeia morava uma família que amava a Jesus e que Jesus os amava, né, e era um amor assim muito especial, né? E a Bíblia vai dizer que no livro de João capítulo 11 nos diz assim, vamos ler a passagem, em seguida nós vamos estar, né, falando algo, né, acerca do que nós estaremos meditando. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, por Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, ouvindo, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com eles vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que estes não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele.
Aqui, irmãos, podemos observar que é um contexto, né, onde Jesus ele acaba de dar um ensinamento falando acerca, né, do bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E Jesus vem trazendo todo esse contexto, né, e adiante ele se depara com essa situação onde ele está dando ensinamento e de repente chega alguém trazendo uma notícia, né, de tristeza, uma notícia de que talvez perturbasse, achando que talvez perturbasse, ou for até Jesus achando que ele poderia intervir naquela situação, porque Lázaro ainda estava enfermo. E esses homens procuram Jesus, e nós observamos que tudo isso acontece com alguém que é amado por Jesus e a quem Jesus ama. Muitas das vezes também na nossa vida não é diferente. Nós sabemos que nós somos amados do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu, Deus amou o mundo de tal maneira, então esse amor parte primeiro dele, e sempre que alguém ama ao Senhor, algumas adversidades, algumas circunstâncias sempre se levantam para tentar tirar o foco, né, para tentar tirar, né, o objetivo. Aqui tem uma família composta por 2 irmãs e um irmão, onde o irmão fica enfermo. Elas mandam alguém dar notícia a Jesus. Jesus não vai de imediato. Talvez isso gerasse no coração dessas irmãs um sentimento de desprezo, né? Porque se Jesus amava tanto ao seu irmão, por que Jesus demorou tanto a vir? Elas poderiam estar, né, depressivas, elas poderiam estar angustiadas, raivosas, né? Poderiam até mesmo maldizerem. E uma coisa interessante, que a Bíblia diz que os judeus antigamente, quando alguém morria, eles faziam um luto intenso, né, por 7 dias, e um luto mais leve durante 30 dias. Quando Jesus chega, e nessa história, ele está dando ensinamento aos seus discípulos e recebe a notícia, e elas achando que de repente ele fosse largar tudo e vir correndo, porque era amado. E às vezes na nossa vida, irmão, nós também sofremos tais situações, porque nós somos amados pelo Senhor. Às vezes nós perguntamos o porquê que nós estamos sendo acometidos por alguma situação, alguma adversidade, alguma enfermidade, algo que vem afrontar talvez a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ainda permaneceu. Ele chega ao 4º dia. 4º dia, irmãos, os judeus alguns acreditavam que durante 3 dias após morte, o espírito ainda permanecia, né, meio que presente, mas que ao 4º dia ele já ia para um lugar determinado. Jesus chega ao 4º dia, onde aparentemente não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem mais solução para nada. E ele chega agora nesse contexto, e quando ele está se aproximando da aldeia, uma coisa interessante é que Marta, aquela que outrora estava ocupada enquanto que Maria regava os pés de Jesus, essa Marta que estava ocupada com os afazeres, ela é quem toma a primeira atitude, e ela agora corre até o encontro do Senhor. E a primeira expressão, né, a primeira fala de Marta é que: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela sabia que Jesus era o único que poderia fazer algo por seu irmão. Jesus era o único que poderia talvez trazê-lo à vida novamente. Era o único que poderia mudar a história, as circunstâncias, as situações, tirando aquela enfermidade de Lázaro. E às vezes, irmãos, nós também somos, como eu já disse, acometidos por essas situações, onde às vezes, né, um nosso filho, né, um parente muito próximo, muito querido, está sofrendo, e a gente começa a indagar, a gente começa a querer ver Deus operar um seu milagre, mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O tempo dele não anda em conformidade com o nosso.
O nosso tempo é para agora, de imediato. Deus ele sempre tem um propósito em todas as circunstâncias. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E ele chega. E quando ela fala, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E uma coisa interessante é que Marta ela não coloca um ponto final nessa situação, mas ela insere ali uma vírgula onde ela diz, mesmo após uma sentença de morte, ela declara, mas também sei, né? Eu também sei que tudo que pedires, ou seja, eu também sei que tu podes operar um milagre. Eu também sei que alguma coisa pode acontecer para que meu irmão volte a ter vida novamente. Ela não coloca um ponto final na situação porque ela sabia no seu coração, né, quando ela mesma declara no versículo, deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, versículo 21, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, ela sabia que Jesus podia intervir nessa situação. Então, quando ela diz essa expressão, mas eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele vai te conceder. E ela coloca ali Jesus vendo o sentimento, Ele amava aquela família, né? Assim como Ele nos ama, e Ele chega, ela corre, vai até sua irmã e diz que Jesus estava chamando. E a Bíblia diz que quando Maria ela chega até Jesus, ele está ainda próximo da aldeia, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés do Senhor. Versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela usa a mesma fala que Marta, ela usa a mesma expressão, porque ela tem o mesmo sentimento de que Jesus era o único que poderia fazer algo para mudar aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, elas veem uma dificuldade, porque já é de 4 dias, né? Já cheira mal, já se passaram. Né? Quando nós olhamos, né, para essa passagem, nós vemos que aos nossos olhos naturais, aos nossos olhos humanos, é impossível. O homem já estava, né, cheirando mal, já tinha toda uma situação de consumação, já foi consumado. Mas uma coisa interessante é que Jesus, quando ouviu Maria dizer a mesma expressão, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, você ama o meu irmão. Talvez se você não tivesse demorado tanto a chegar, talvez se você não tivesse chegado um pouquinho antes, a situação poderia ser revertida, mas agora já cheira mal, já é de 4 dias. E a Bíblia diz que quando Jesus viu Maria chorando, e os que estavam com ela também, irmãos, porque vejam bem, o homem já havia sido enterrado há 4 dias, mas havia os judeus ainda ali chorando, pranteando, né, o luto, a dor daquela família, porque era uma família amada, uma família conhecida, talvez uma família que praticava misericórdia, era hospedeira porque elas hospedavam Jesus quando às vezes ele ia até Jerusalém. Então era uma família muito querida. E a Bíblia diz que Jesus, ele moveu-se. Versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui não foi um simples choro, né? O texto diz que Jesus, além de chorar, ele se perturbou muito.
Mas não foi pela situação de Lázaro, foi por ver o sofrimento que aquelas pessoas estavam vivenciando. E aqui nós observamos agora que nós vimos um Deus, né, que Ele chora as nossas dores. Ele chora por ver quando nos vê em situações, né, difíceis, irmãos. Né, existe uma dor no coração de Deus. Jesus chorou quando Ele olhou para aquelas pessoas, viram aquele sentimento de tristeza, porque o projeto inicial de Deus não é esse. Não era um projeto em que as pessoas viessem morrer. O projeto inicial de Deus era que nós vivêssemos eternamente adorando e bendizendo o seu santo nome, porém o pecado nos proporcionou essa separação e agora nós estamos sujeitos, né, a morrermos, né, nessa vida, mas o projeto de Deus não era esse. Não era um projeto em que nós viéssemos a morrer. Então quando Jesus ele chora, ele está sentindo a dor, ele está sentindo o sofrimento e o seu coração fica dilacerado, ele se perturbou muito em espírito. E o texto vai nos dizer que e disse: onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Aí o texto vai dizer que Jesus chorou, como eu já disse, um Deus que chora as nossas dores, um Deus que chora lágrimas, mas um Deus que ele chora e ao mesmo tempo ele colhe as nossas lágrimas no odre, né? Porque nós entendemos que as nossas lágrimas elas não caem por terra, elas são colhidas e levadas diretamente ao trono da graça do Senhor. Por isso a situação que talvez você esteja atravessando, vivenciando, saiba que a sua dor, existe um Deus, né, que zela por você, existe um Deus que chora a sua dor, que colhe as suas lágrimas, que está contigo, porque existe uma promessa. Antes dele ser assunto aos céus, ele falou que deixaria um Consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos, e isso é a promessa. E nós podemos observar agora que Jesus está nessa situação, ele chora aquela dor, ele se move muito em espírito. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava, porque quando eles olharam e viram Jesus chorando, né? Aquele que se dizia filho de Deus, aquele que operava maravilhas, que deu vista ao cego, que fez o coxo andar, o paralítico andar, ele agora está chorando. Os judeus olharam e falaram: vede quanto ele realmente amava. E o versículo 37, e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ou seja, os judeus também estão declarando aqui, aqueles que foram consolar aquela família estão declarando: ele fez tudo isso, ele fez tanto milagre, não podia ele também operar um milagre, fazendo com que esse também não morresse? Porque de alguma forma eles viam Jesus operando um milagre, eles sabiam que ele poderia fazer algo. Eles estão agora nessa expectativa, esperando, né, essa reação de Jesus. Versículo 38, Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo. Veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Ou seja, ele move-se novamente, ele moveu-se muito, ele sentiu muita dor, ele sentiu muita angústia por aquela situação. Ele vai até onde o colocaram, e quando ele chega onde o colocaram, era uma caverna. O sepulcro onde o colocaram Lázaro era uma caverna. E dentro dessa caverna estava o corpo dele depositado e colocaram uma pedra. Ou seja, aqui está tudo terminado, está tudo consumado. Às vezes nós costumamos dizer, hoje quase não se ouve isso, mas antigamente as pessoas falavam, mediante a situação, diziam o seguinte: ó, vamos colocar uma pedra em cima, ou seja, está encerrado, está consumado. Aqui a pedra estava colocada na boca da caverna, onde ali já tinha determinado, já tem 4 dias, já está cheirando mal, já está sepultado, a pedra já está colocada em cima, o assunto está encerrado. Mas para o nosso Deus ainda não era ponto final. Jesus ainda não tinha colocado um ponto final naquela situação. E eu quero te dizer, amado, minha amada que está me ouvindo nesse momento, Jesus não colocou um ponto final na tua situação. Nos seus projetos, os seus sonhos não estão sepultados, né? A promessa que Deus fez, ela vai se cumprir, né? A promessa que Ele te fez,
né? Ele vai cumprir na sua vida porque Ele é fiel. Então seus planos não estão enterrados, né? O seu problema Jesus não esqueceu. Ele está atento. A Bíblia diz que os olhos dele, né, são como chama de fogo. Ele olha todas as coisas, ele contempla todas as coisas. Então a situação que você está vivenciando não está encerrada. Por mais que tenham colocado uma pedra em cima, aquela situação, aquela causa que você tanto está pedindo ao Senhor, que está difícil de sair, eu quero dizer que ainda não está encerrada. Por mais que tenham colocado uma pedra em cima, Jesus não deu a sentença final. E nesse momento aqui, nessa situação, irmão, Jesus não tinha dado a sentença final. Ele moveu-se muito e lá atrás ele tinha dito, olha, isso é para a glória de Deus. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E nós observamos agora aqui que ele chega, ele olha, ele vê onde está o sepulcro, é uma caverna, tem pedra colocada na boca, ou seja, impedindo, né, a aproximação, como se uma pedra fosse impedir que Jesus talvez entrasse naquele sepulcro. Às vezes, irmãos, dificuldades, obstáculos se colocam diante de nós, achando que vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Obstáculos são colocados, barreiras se levantam, mas eu quero te dizer que o nosso Deus é aquele que nos faz transpor as muralhas. É aquele Deus que nos faz andar por sobre as águas. É aquele Deus que, se o mar não abrir, nós vamos andar por cima dela. É aquele Deus que derruba as muralhas para conceder a vitória. O versículo 39 diz, disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Jesus poderia pedir, talvez qualquer pessoa que tivesse ali, né, um homem, por ser forte, né, ou algumas outras pessoas, mas Jesus ele pede para que Marta tire a pedra. Marta, em outros contextos, nós observamos, nós vamos encontrar Marta sempre ocupada com alguns afazeres, sempre fazendo algo. Ela amava o Senhor, mas Maria era aquela que sempre tinha o desejo, ela tinha prazer em sentar aos pés do Senhor e ouvir os seus ensinamentos. Marta estava sempre ocupada. Existia algo no coração de Marta que precisava ser tratado. Existia algo no coração de Marta que precisava ser tirado. Ela precisava realmente ter uma experiência com o Senhor. Jesus sabia que a pedra era pesada. Ela sozinha não conseguiria. Mas ele diz o seguinte, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Ele não disse tirai a pedra, Marta e Maria. Ele falou assim, tirai a pedra, Marta. Marta, para que você veja o milagre acontecer, para que você veja o meu agir, você precisa tirar os obstáculos. Tira os obstáculos do teu coração. Aquilo que está impedindo você de ver a minha glória se manifestar precisa ser retirado. E uma coisa interessante é que ela diz assim, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E o 41 disse o seguinte, tiraram, pois, a pedra. Já não foi Marta. Tiraram, pois, a pedra. Marta precisava ter essa experiência com o Senhor. Aquele tratamento não era simplesmente, como talvez só Lázaro. Lázaro precisava de um milagre. E Maria precisava de um tratamento no seu coração, na sua alma. Quando Jesus manda ela tirar a pedra, ela retruca ainda, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Aí o Senhor fala, mas eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? E vai dizer, o 41, que tiraram a pedra. Amado, talvez o que está impedindo você de receber a sua bênção, de receber a sua cura,
de receber, né, o seu milagre, de receber a porta de emprego. Talvez é uma pedra que esteja no seu coração e precisa ser trabalhada. Você precisa tirar esse obstáculo do teu coração. Você precisa permitir que o Senhor entre no seu coração. Você precisa ter uma experiência. Você precisa se lançar aos pés do Senhor. Você precisa tirar todo impedimento. Você talvez tenha que pedir que o Senhor realmente ele sonde o seu coração. Veja o que está escondido. Que muitas das vezes nem você sabe, mas o Senhor quer trabalhar. O Senhor quer retirar para que você veja o milagre acontecer na tua vida. Talvez a sua bênção está demorando. É um tratamento que você precisa. Você precisa permitir que o Senhor, né, ele entre no seu coração, ele faça essa morada permanente. Ele tire todos os obstáculos para que ele possa realmente habitar dentro de você. E o texto vai dizer, continuando aqui no texto, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, voltando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus ele poderia fazer um milagre, mas ele se volta. Ele quer mostrar para aquela multidão que ele veio, não no nome dele mesmo, mas ele veio fazer as obras do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele olha para o céu e fala: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que sempre me ouves. Ele está dizendo, ele está mostrando, olha, tudo que eu faço, como ele vai dizer nos seus ensinamentos, eu vim no nome daquele que me enviou. Tudo que eu faço é no nome daquele que me enviou. Eu sou o filho. Eu recebi uma ordem do meu Pai. E essa ordem eu estou cumprindo. E ele fala isso para que o povo que está em redor creia que foi Deus que o enviara. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele fala com o Pai. E ele agora direciona uma palavra, né? E ele simplesmente dá uma ordem. Ele dá uma ordem específica, né? Ele dá nome, né? Jesus dá nome aos seus problemas. Jesus dá nome àquilo que precisa ser restaurado e ressuscitado na tua vida e na minha vida. Ele dá nome. E ele chamou Lázaro, sai para fora. Bendito seja o nome do Senhor. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Imagina a cena, irmão. A expectativa daquelas pessoas que estavam ali ao redor. Existem pessoas que estão com expectativa ao teu redor. Elas querem ver o que você vai fazer, qual vai ser a sua atitude mediante o que você está passando, o que você está vivenciando. Elas querem ver qual vai ser o seu posicionamento, qual vai ser o seu próximo passo. Existem pessoas que estão ao nosso lado, estão sempre nos observando, porque nós somos observados por uma tão grande nuvem de testemunha. E elas estão nos olhando, e mediante aquilo que impuseram para mim e para você, elas estão esperando qual vai ser a nossa reação, qual vai ser o nosso próximo passo. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, eu creio que havia uma expectativa, as pessoas olhando quando a pedra foi retirada, olhando para dentro do sepulcro. Sabiam que lá dentro tinha um cadáver que já estava em decomposição. Talvez algumas pessoas estavam esperando para ridicularizar talvez o Senhor, porque nem todos que estavam ali creiam. Mas de repente, quando Jesus dá essa ordem, ele está sempre em contato com o Pai. E ele profere essa palavra, ou seja, Maria já foi tratada, o obstáculo do seu coração já foi tirado. E Jesus lança uma palavra, Lázaro, e ele dá nome, porque talvez se ele não tivesse dado nome, outros defuntos
que estavam próximos, talvez ali sepultados, ressurgiriam também. Ele dá nome, Lázaro sai para fora. E o texto vai dizer que o defunto saiu. E eu quero dizer com isso, irmãos, que quando Jesus chamar a existência, o que Ele te prometeu vai surgir. O teu milagre vai surgir na tua vida, no tempo certo do Senhor. Ele vai surgir, Ele vai aparecer. Jesus vai chamar pelo nome e Ele vai aparecer, Ele vai ressurgir, porque é o nosso Senhor que está dando essa ordem direta e o milagre vai acontecer. O texto vai dizer que Ele saiu com as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus vai desatar todas as amarras. Ele vai tirar todos os impedimentos. Ele vai quebrar as cadeias, despedaçar os grilhões. E você vai vivenciar o projeto de Deus, o milagre de Deus. Os teus sonhos vão se realizar no Senhor. No Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E muitos dos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Essas pessoas que estão ao meu e ao seu redor, com toda essa expectativa do que nós vamos fazer, elas vão crer, elas vão ver e elas vão crer, no Senhor. E elas vão crer quando elas verem o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. O que Ele pode trazer à existência, aquilo que para nós é difícil demais, parece até que já está encerrado, já está acabado, mas Ele vai trazer à existência novamente. E esses que estiverem ao meu e ao seu redor vão crer que verdadeiramente Ele operou o milagre. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que foi uma palavra assim, de reflexão e dizer a você que o teu coração fique em paz, creia tão somente, espera no Senhor, tira os obstáculos. É tempo de nós procurar uma restauração, um quebrantamento diante do Senhor, e Ele vai trazer. E os que estão ao nosso redor, eles vão crer e vão confessar. E talvez você vai ser um objeto, um instrumento pelo qual Deus vai usar para que essas pessoas se cheguem a Ele também, para que sejam resgatadas por Ele, para que creiam no poder que Ele tem e que Ele pode fazer por mim e por você. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Fique com essa palavra, que Deus possa trazer consolo e conforto ao teu coração a cada dia. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo, um abraço no seu coração e fique na paz. Amém.